2, 3, 4. Allez les filles. Para mim, como o dinheiro não tem importância, eu sou muito mal aberta. Detesto os panduros, não. Esses saíram da minha vida. Eu não, realmente não me dou com gente mesquinha. Porque são mesquinhos nos afetos. Se sentem perseguidos. São gente horrorosa, horrorosa. Não é mesquinho só com dinheiro. O mesquinho é mesquinho nos sentimentos, nos afetos. É por isso que ele não consegue dar. Ele tem tanto medo de amar, sabe? O pretexto dele é nunca mais poder ter dinheiro, então ele guarda, então ele não dá. Não, ele é mesquinho nos sentimentos, por isso que ele não dá. Realmente, não me dou. Mas às vezes as circunstâncias te fazem sentar com gente assim na mesa, né? Vamos dividir. Eu não tomei uísque, você tomou, eu tomei suco de laranja. Puta que pariu. Estamos sentados na mesma mesa, somos todos grandes, né? Não somos crianças. Né? Vai ver se eu tomei uísque e Coca-Cola. Eu falo. Mas Eu falo não. na maior. Eu não falo nada e Falo. nunca mais vejo. Não me dou. Realmente, não me dou. Eu sou mais generosa, hein? Me dizem, né? Não que eu me achasse generosa, porque não é que dá para você se ver no espelho, que generosa sou. Não, é que me dizem, a tua generosidade, a tua... Então eu fiquei pensando, no fundo, eu acho que eu faço alguma coisa de querer estimular, querer ensinar, Então, isso querer já é generosidade. valorizar uma pessoa. Olha, nas nossas áreas, Isso. o que mais você vê é gente que não quer te dar, que não quer te ensinar, não quer... Por exemplo, o nosso ateliê é aberto. Realmente, somos admiradas por isso. Porque a gente compartilha tudo. O que nós aprendemos está aí para dar, né? Porque ninguém inventa nada, tanto para começar. Tudo. Eu dou tudo. Receita de quadro, receita de pintura. Sabe, para chegar eu nas minhas cores, nas casas que eu faço, eu demorei dias e dias a experimentar. Ai, que número? TR4. Eu dou. Sabe? A maioria das pessoas não te dão. Mas você sabe que eu sei que quando eu comecei, eu já era velhinha, eu tinha 31 anos quando comecei a trabalhar. Quer dizer, que entrei no mundo. E eu caí num ambiente totalmente hostil, porque obviamente eles me viam como uma dondoca que estava roubando o lugar deles. Trabalho. É. E aí eu pedia, como que faz isso? Ninguém te Silêncio. falava nada. Nada. Você não tem uns endereços? Silêncio. Aí eu não entendia como que não podia explicar. Então, eu, em vez de ficar igual, que eu acho que é uma bobagem, quando começavam as pessoas, eu quis ajudar. Por quê? Eventualmente, se a pessoa aprendia mais rapidamente, podia não só fazer uma coisa a ela, como me ajudar eventualmente. Claro. O que eu entendi é que mais você ensina, mais você aprende. Hoje eu claro. tenho noção disso. É isso mesmo. Porque você tem que explicar para pessoas que pensam de outra Eu maneira. aprendo um monte com meus alunos, um monte. Eu, com o dinheiro, me proporcionou a grande, acho que alegria, né? De poder ajudar. Eu, para mim, para dizer a verdade, ajudei a mim mesma antes dos outros. Não, eu ajudei muita gente. Mas que eu ajudo até hoje, você sabe que eu tenho essas pessoas sempre do meu lado, porque também ajudei. Mas, primeiro é uma questão de segurança, é básico para mim, infelizmente. Não, a segurança é básica. É uma coisa assim que realmente eu tenho aquele pesadelo de, sabe, como a gente passou meses fugindo, né? Na Europa, então eu não sabia, eu escutava dizer, nós não temos papel, não temos dinheiro, não temos isso, sabe Deus aonde a gente vai, entendeu? Isso demorou 2, 3 meses para a gente sair da Europa e finalmente conseguir pegar um barco, por isso que... E chegando aqui também não tinha nada. Chegando não tinha, mas aqui foi tão mais fácil, de uma certa forma,
porque tinha espaço. E era uma coisa que tudo podia ser e poderia acontecer. Na Europa já parecia ter acontecido tudo e não ter mais futuro, no future, sabe? Para nós foi muito difícil o começo. Depois meu pai não era um homem que sabia lidar com dinheiro e meu pai, coitadinho, perdeu tudo. Olha, Tudo. Meu pai era um crédulo e perdeu tudo, exatamente tudo. E depois disso, eu e o Fabrício tivemos que sempre cuidar deles. E graças a Deus que pudemos fazer, né? mas vocês são muito generosos, eu vi, com todo mundo. O Fabrício era muito generoso, eu acho que estava na cola dele e a gente ajudou muita gente, realmente. Para mim, o dinheiro, acho que sempre esteve ligado com a sobrevivência, né? Por causa dessa história de ter vindo com a mão na frente, eu não, né? Eles, meus pais, coitados. E tiveram que recomeçar, por mais que tivessem coisas, bem ou mal. Então, eu sempre tive essa sensação de que, do momento que eu não produzir mais, eu vou estar miserável, que não é bem verdade, entendeu? Mas também, hoje em dia, você nunca sabe, você tem uma reserva, mas você não sabe quanto vai durar. Então, essa insegurança, mais do que ter guardado, do que ter dinheiro, né? É essa preocupação de ser ativa e ativa no sentido também de ganhar, enfim. Eu acho que o que marcou muito a gente foi esse trauma da saída de nossos países, onde nossos pais passaram mal para burro. Então isso fica muito dentro da gente. Então, medo de não ter do que viver, como nossos pais passaram. É igualzinho, porque no fundo, eu sei que eu posso muito bem viver disso aí, fazendo crochê, mas não é isso. A gente não, primeiro que não sabe o que vai ser. Não vai saber o que vai acontecer. E depois porque o grande lance da minha vida agora é ter possibilidade de ajudar meus netos. Isso. Ter possibilidade de ajudar minhas filhas, eventualmente. Elas estão se virando, né? Quer dizer, mas a questão de, sabe, estar lá como uma protetora eventual na hora que precisa para não ter que sofrer aqueles apertos que a gente já sofreu, né? É por isso. Acho que nós estamos marcadas por isso, né? Essa questão básica da gente ter saído de um país que, sabe, a gente não deixava nem a comida no prato para não desperdiçar. Não podia. Então não tem essa coisa como aqui, tem gente que não tem quase nada, não está nem aí, joga tudo pro alto. Eu acho que é uma mentalidade tão diferente a nossa, em questão de prudência e capitalização, que... Por termos passado por altos e baixos. Mas isso muito jovens, então marca, não tem jeito. Eu já tenho mais do que eu preciso, na verdade, hoje em dia. Essa sensação de ter mais do que você já precisa e você achar que está na hora de você fazer o que pode por gente que está começando a sua vida, tipo neto. Então eu esqueci de falar que tem todo o meu lado novo que eu entrei porque eu queria aprender, que é essa coisa do mundo digital, né? E eu tenho profissionalmente isso. O que me serviu isso? Mais do que um lugar para me exprimir, porque eu também, eu não preciso me expressar tanto mais na vida que chega, né? Mas é uma maneira de aprender a escrever um texto para o digital, que é diferente do escrito. Fundamental, porque você tem que resumir uma ideia simples. Ser objetiva. Você tem que conhecer muito o que você vai falar, porque senão ficar enrolando que ninguém vai acompanhar, porque ninguém vai mais do que 3 linhas se você não fala logo o que é. E isso, para mim, foi muito legal, sobretudo para os meus neurônios, porque eles acordaram um pouquinho mais e tal. Eu queria ser mais romântico, entendeu? Então, lê com voz romântica. Sabendo que sei e sabendo que sabes. E o que não sabes? E o que não sabemos? Ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente saberemos se somos sabedores. Ah, muito bem. Marilu, faz como se fosse um tango. O tempo, perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem?
O tempo responde pro tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Oh, tá vendo? Eu sou boa nisso. É só falar em tango que você se vira, né? E eu me lembro que operava rãs no jardim da minha mãe, com meu primo que ia ser médico e foi. Nós operávamos, abríamos, estudávamos, costurávamos a rã e enterrávamos. Mas nós achávamos que a rã era católica. Então nós fazíamos crucezinha em cada rã que a gente... Allez les filles.